Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a doutrina espírita. Então, nessa noite, vamos contar com a colaboração do nosso irmão, o Sr. Darcy, que vem nos ajudando sempre aqui quando a gente necessita. Então, sem mais delongas, vamos fazer a prece inicial para a gente poder passar a palavra para o nosso irmão. O tema da noite de hoje é odiar os pais. Então, vamos ver o que o Sr. Darcy vai trazer para a gente. Que Jesus lhe ampare, lhe proteja e que possamos tirar bastante proveito dos ensinamentos contidos na doutrina e que o nosso irmão vai trazer aqui nessa noite. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, estamos agradecidos por estarmos aqui nessa casa, que nos acolheu por bastante tempo, desde da década de 70, estamos aqui trabalhando, aprendendo, para podermos praticarmos a doutrina exemplificando. Permita, Senhor, que os benfeitores espirituais envolvam todos nós aqui em muita paz, em muita harmonia, principalmente o nosso irmão que vai fazer o estudo dessa noite e que possamos, então, contarmos com a equipe espiritual nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra ao Sr. Darcy e que para a gente poder aprender um pouco mais. Estou aprendendo também. Boa noite para todos, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema, assim, a princípio complexo, porque trata-se da estranha moral, que é o título central do capítulo. Nós vamos estudar o subtítulo, que é odiar pai e mãe. E aí, segundo Jesus, atribui a Jesus essas palavras de odiar pai e mãe. Como é que lá no capítulo honrai vosso pai e vossa mãe, Jesus manda que nós venhamos a honrar nosso pai e nossa mãe, e quando ele não honra, e aí vem a pergunta, nós entendemos o que é odiar? Lá vindo do hebraico, que é uma língua, vamos dizer, complexa, passando pelas traduções, nós vamos entender, entre os hebreus, o que queria odiar. O próprio Lucas, e sabemos que nenhum do Evangelho foi escrito ali com a vivência com Jesus, mas sim após. E é interessante que nesse capítulo 23, pega dois evangelistas, que é Lucas e Mateus. Nós sabemos que Lucas era seguidor de Paulo. Nós sabemos que Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, segundo a ele, não é? Muitos anos depois. E ele diz, odiar. Mas em Mateus, diz, quem não amar menos o pai, mãe e irmãos, não é digno dele. Porque vem nas traduções, na compreensão também, na cultura do povo, o odiar entre eles não é o odiar que nós entendemos. O odiar entre eles é amar menos. Quem não amar menos, ora, é óbvio que nós amamos nossas mães, nosso pai, nós amamos nossos irmãos, mas amamos muito mais a Deus. Porque nós sabemos que as nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, todos eles se submetem à lei divina. Então, como entender a palavra de Jesus quando dizem que Jesus pergunta,
Agora, vem lá em outro capítulo, que é honrar vosso pai e vossa mãe, veja bem. Jesus recomenda que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, não honra dele e nem os irmãos. É algo estranho. Mas nós vemos nesse capítulo, honrai vosso pai, vossa mãe, quando ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Só que Jesus não estava fazendo essa pergunta para ele, não, para que ele entendesse, não, para que a humanidade explicasse a ele. Ele estava fazendo essa pergunta para ver se a humanidade sabia quem era a mãe dele e quem eram os irmãos. Os irmãos somos todos nós, fazendo parte dessa humanidade, da qual Jesus mesmo diz que nenhuma das ovelhas se perderá, nenhuma das ovelhas quais que o Pai lhe confiou. E Jesus mesmo considera toda a humanidade como irmão. Então ele perguntou para ver se nós entendíamos a evolução de Maria, ou seja, se entendíamos que a Maria, na realidade, é uma mãe espiritual de nós todos. Maria é mãe de todas as mães, sendo mãe de todas as mães, é mãe da humanidade, só que mãe espiritual. E é assim que Jesus se coloca. E nós vemos que quando ele pergunta sobre isso, é para saber se nós entendíamos a evolução de Maria. E nós sabemos que ainda pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes negam Maria. Tem muitas pessoas, muitos chamados cristãos, entre aspas, que eles não reconhecem Maria como espírito evoluído. Porque eles não entendem ainda que Jesus falava para os encarnados, mas dando lição também aos desencarnados. Uma assembleia onde comparecia desencarnados, ou melhor, reencarnados, nós sabíamos que a assembleia de desencarnados era muito maior. E Jesus não estava falando para a humanidade terrena. Ele não estava falando somente para a humanidade terrena encarnada. Humanidade terrena e desencarnada também. Então, quando Jesus questiona certas coisas, nós temos que entendê-lo de uma certa forma acima da nossa capacidade de entendimento. Como assim? Entender em Jesus e naquilo que os evangelistas escreveram a essência de Jesus, a essência dos ensinamentos de Jesus. Que se for buscar tudo na palavra, nós vamos se perder. Porque a palavra, ela é dita, nós ainda aprendemos por comparações. Então a palavra, muitas vezes que usamos palavras comparativas para que possamos se referir a algo. E Jesus falava para a humanidade, entendendo, mostrando para todos nós que nós todos somos espíritos. Existe sim o mundo espiritual e o mundo físico, mas isso é uma divisão que nós fazemos para que possamos entender. Mas se analisarmos direitinho, tudo é mundo espiritual, pois todos eles habitam espírito. Só que nós estamos com a nossa roupagem física. Como assim? Nós nos tornamos visíveis através do nosso corpo somático. Mas e aqueles que têm a faculdade mediúnica da clarividência, em que veem os irmãos desencarnados? Olha bem, vejamos que está dentro do grau evolutivo de cada um de nós e dentro da capacidade mediúnica de cada um de nós. Muitas vezes nós temos a faculdade mediúnica da fala, da compreensão, tem os médiuns, cujas faculdades espíritas são para comunicações de irmãozinhos desencarnados. Para quê? Para que possam os mentores espirituais aproximar esses irmãozinhos e através dos médiuns psicofônicos e médiuns psicofônicas, médiuns atendentes,
quer sejam homens ou mulheres, utilizar as energias para que o espírito passe pelo chamado choque anímico. O que é isso? É o contato com o fluido vital. Por dois motivos. Primeiro, se não precisasse que os irmãos do plano espiritual pudessem orientar todos nós que adentramos ao mundo espiritual necessitando de orientações, eles poderiam fazer tudo? Poderiam, mas tem que vir a nossa responsabilidade também. Primeiro, se fizessem tudo, nós vivíamos acomodados. E uma outra coisa muito importante, em que grande parte, até mesmo de trabalhadores da doutrina espírita, não compreendem a necessidade do comprometimento deles com aquela faculdade mediúnica para a qual eles encarnaram. Responsabilidade como? Sabendo que os irmãozinhos desencarnados precisam entrar em contato com o fluido vital para que eles possam entender, começar a compreender, talvez muitas vezes não é somente uma reunião mediúnica, e nem meia dúzia de palavras, que o espírito entende. Muitas vezes são diversas reuniões passando pelo fluido vital através dos médios psicofônicos e através da orientação dos médios atendentes, para que ele possa entender. Para que os irmãos do plano espiritual, após aproximar cada um desses irmãos dos médiuns, e eles passarem por esse choque anímico, vamos assim chamar, eles ficam mais maleáveis, fiquem mais acessíveis àquilo que os irmãos do plano espiritual vão falar para eles. E era isso, já no tempo de Jesus, que Jesus vem até nós, como Cristo, e o que é o Cristo, é o digno de Deus, né? Nós sabemos. Por quê? Jesus não tem um nome, a princípio era Jesus, o Cristo de Deus. Depois passou Jesus, o Cristo, e depois por eliminação, Jesus Cristo. Mas quando ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando ele diz quem são meus irmãos, é a humanidade terrena, quer seja encarnado, desencarnado, que não são irmãos de Jesus, mas são irmãos em Cristo. Nós temos que entender que Jesus, ele é o Cristo de Deus, ele é o Espírito digno, a maior elevação terrena para que possa estar junto, para que possa entender Deus, para que possa interceder a Deus pela humanidade. Então, sabemos que quando a Terra em formação, dos princípios, quando estava no caos, quando estava resfriando, quando estava transformando, Jesus já era o responsável pelo planeta. Assim começou a formar, já foi designado Jesus para designar. Por que Jesus? Um espírito da escala crística. Aí nós perguntamos, mas só um? Não. A escala crística é um mundo onde habita um espírito digno de Deus. São muitos milhares e milhares, ou milhões, nós não entendemos sobre isso. Mas cada um desses com uma responsabilidade e uma atribuição. E muitas vezes aqui, no plano físico, nós renegamos, às vezes, uma atribuição que nos é dada. Uma responsabilidade da qual nós temos, que a responsabilidade, ninguém põe a responsabilidade em nossos ombros. A responsabilidade é o compromisso assumido por nós, assumido para que possamos compreender. Aí vem Jesus dizendo, os evangelhos, os evangelistas escrevendo sobre Jesus, e nós não entendemos a essência de Jesus quando ele manda que nós venhamos a honrar pai e mãe, e ele não. Ele está mostrando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É um dos mandamentos que Moisés já pega lá
segundo ele, recebeu de Deus o Monte Sinai, mas não é bem isso. É através da faculdade mediúnica de Moisés, um espírito mensageiro, sim, do plano espiritual de Deus, chega até ele e passa aquela tábua que ele recebe ali, com os evangelhos, aquilo é representativo. Ele recebe, na realidade, pela faculdade mediúnica e entendem os 10 mandamentos de que depois veio Jesus mostrar, resumir todos os 10 mandamentos em amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todos. Então nós temos que entender Jesus nos seus ensinamentos, nas suas falas, entender que os evangelhos não foram escritos no mesmo tempo em que os evangelistas estiveram com Jesus, até mesmo porque nem todos eles tiveram. E alguns deles, como o caso de Lucas, não, Lucas era um seguidor de Paulo. E ele faz o evangelho depois que ele escreve o Atos dos Apóstolos. A pedido de Paulo, Lucas vai procurar Maria em Éfeso, em uma chácara em que ela morava, para colher informações, para escrever um evangelho que Paulo tinha aquela vontade, era o objetivo de Paulo escrever o evangelho. Como ele estava preso em Roma, ele pede a Lucas e Lucas vai escrever. Tanto é que Lucas não personaliza aquele evangelho que escreveu como sendo Lucas, como sendo Atos dos Apóstolos. Por quê? Dividindo aquilo que nós podemos chamar as vitórias sobre todos os apóstolos. Mas aí, através das informações de Maria, Lucas aproveita e escreve também o evangelho dele. E Maria ia dizer para Jesus, ou melhor, para Lucas, que Jesus a odiava, se ele sabia que Jesus amava. Então não foi dito por Maria, foi atribuição. E Mateus, isso daí, em todos os estudos comprovam, em todas as análises comprovam, que o Evangelho de Mateus são reuniões, pequenos pergaminhos achados nos palácios após a destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Foram pequenos pergaminhos que Mateus escreveu e que eles vão juntando aquilo e adaptando. Aqueles que estudam teologias, eles sabem que o Evangelho de Mateus, eles sabem dos outros evangelhos, sabem que o Evangelho de Mateus foram sendo encontrados e adaptados, ou seja, acrescentados coisas. Vamos supor, se eu tenho alguém em que eu tenho uma ideia de que seja aquele alguém, eu posso acrescentar, eu posso adicionar coisas no escrito daquela pessoa, sabendo como era aquela pessoa, sabendo o que aquela pessoa queria dizer sobre aquele escrito deixado. Então, posso desenvolver um pouco mais e mostrar que aquela pessoa deixou aqueles pequenos pergaminhos, deixou a ideia, mas a ideia foi desenvolvida por outros com adaptações. E além das adaptações, nós sabemos que todos os escritos deixados pelos evangelistas sofreram alterações de acordo com as traduções. Nós sabemos que quando foi recomendado para que fizesse um apanhado de todos os evangelhos, um apanhado de todas as anotações, e foram feitos através de colocado pelo Papa, das antiguidades, alguém responsável para que fizesse e reunisse aquilo
ficando uma ideia central dos ensinamentos de Jesus. Mas nós vemos que a humanidade não entende. E hoje, após Jesus perguntar quem é minha mãe, se nós conhecíamos a mãe dele, quantos e quantos que se dizem cristãos ainda renegam Maria, eles não aceitam Maria como um espírito evoluído, porque não entendem que nós, como espírito, nós evoluímos. Nós, como espírito, nós temos um compromisso com o Criador, somos criaturas compromissadas com o Criador. De o quê? De entender que somos mutáveis, ou seja, somos espíritos em que vamos mudando os nossos entendimentos, as nossas características, de acordo com a nossa jornada evolutiva. Cada qual no seu patamar evolutivo. Só que aqueles que estão mais adiantados têm o dever de puxar o outro menos adiantado. E para isso é feito o quê? Pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, do Criador com a criatura, Ele permite que nós tenhamos diversas existências. Temos uma vida só. Nós não temos diversas vidas. Nós temos diversas existências dentro de uma vida em que desde que nós fomos criados. Como assim? As existências são ora encarnado, ora desencarnado. Ora passando pela imposição da matéria e ora no plano espiritual sofrendo ainda de uma certa forma mais sutil a imposição da matéria. Nós vemos espíritos que ainda chamam de terra a terra, aquele mais apegado à terra, aqueles mais embrutecidos, aqueles mais atrasados que não entendem nem a razão da sua existência, da mesma forma que aqui encarnados. Quantos e quantos de nós encarnados não vemos outros com mais sabedoria do que nós e outros com menos sabedoria? Um menor grau de sabedoria para um, para outro. Mas será que foi assim que Deus nos criou e queria que fôssemos? Não. Deus criou simples e ignorante, agora deu a cada um de nós o direito de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. Esse direito de escolha, isso é que vai nortear nossa jornada evolutiva. Afinal de contas, o que estamos fazendo? Somos viajores do tempo. Dizem até que tempo é dinheiro, então quer dizer o quê? Que tempo é coisa de valor. Se somos viajores do tempo, a nossa estrada evolutiva, ela é de valor. Agora, basta compreender que na jornada evolutiva, muitas vezes nós buscamos atalhos. Por que atalhos? Atalhos são de acordo com o nosso livre-arbítrio, com nossa vontade, nossa escolha, em que nós procuramos, muitas vezes, acreditando que seja um caminho mais fácil. E aí nos enganamos. É como alguém que está com uma bússola e desvia para o bel prazer, desliga e vai. Depois ele tem que regular a bússola e ela vai apontar o caminho que ele vai nortear. Vai caminhar para que possa chegar a essa evolução tão esperada. Porque, na realidade, todos nós esperamos muito pela evolução. Só que não entendemos o que é evolução. A evolução, ela é a necessidade de cada um de nós. Por causa disso que Jesus disse, todos poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Porque todos nós nos dizemos cristãos. E o que é ser cristão? Ser cristão é caminhar para sermos dignos de Deus. É isso que Jesus mostra quando ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A humanidade, ele estava perguntando para a humanidade se a humanidade entendia quem era a mãe dele, que é um espírito evoluído, e perguntando quem são meus irmãos. Até hoje, nós quando eu digo a humanidade,
que afinal de contas eu me incluo porque faço parte da humanidade. Mas até hoje nós consideramos irmãos alguém que tem a mesma crença, alguém. Quando nós falamos mesma crença, nós não estamos falando em ser cristão. São todos irmãos cristãos, em Cristo. Mas cada um diversifica a sua religião e seu ponto de vista. E cada um se acha certo dentro do seu ponto de vista. Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho, ele fala sobre ponto de vista. Que todos nós temos um ponto de vista. Eu posso enxergar a vida num determinado ângulo, mas eu não posso querer que o outro veja a vida no mesmo ângulo que eu vejo, na mesma capacidade de entendimento. A capacidade de entendimento todos nós temos, que fomos criados simples e ignorantes, com os mesmos dons. Todos nós temos. Mas nem todos nós desenvolvemos. Uma coisa é ter, outra coisa é trabalhar aquilo, desenvolver aquilo. É como ter algo de valor e não saber o valor daquilo. Isso acontece porque nós ainda escolhemos as maiores facilidades, acreditando que as maiores facilidades estão nas coisas materiais, acreditando que as coisas de maior valor estão nas coisas materiais. Por que não espiritual? Sabe por quê? Porque eu quero viver, quando eu digo, mais uma vez eu digo, eu me incluo dentro da humanidade, dentro de tudo que eu possa usufruir aqui e agora. Mas é coisa que eu vou ter o benefício disso no mundo espiritual. Eu creio que eu vá colher o benefício disso em outra encarnação. Ora, se eu quero agora, é porque não entendem que nós evoluímos como espírito e temos diversas oportunidades através da reencarnação. É isso que a humanidade, ou seja, todos os cristãos precisam entender para que entendam a essência da palavra de Jesus. Para que não fique essa coisa de acreditar que Jesus parece que, certa hora, ele não falava coisa com coisa. Ou seja, mas é a falta de entender a essência. É mesmo que a gente conheça alguém que saiba da dignidade daquela pessoa. Nós temos que entender naquela pessoa a essência do que a pessoa fala, a essência do que a pessoa ensina e a essência do que a pessoa exemplifica. Assim é Jesus. Ele viveu, exemplificou, ou melhor, viveu, ensinou e exemplificou os ensinamentos dele. Que é muito fácil a gente ensinar, mas não exemplificar. Aqueles que estão colocados junto a gente como aprendiz e que nos considera, se ensina uma coisa e não exemplifica aquilo, eles vão passar a duvidar. É aí em que nós, Jesus fala raça de hipócrita. Eu vou ensinar uma coisa, orientando que o outro siga, mas eu não vou exemplificar. Ou seja, eu vou jogar fora aquela oportunidade que eu tenho de ensinar e exemplificar e vou jogar fora aquela capacidade que o outro tem de entendimento. Então, Jesus mostra para a gente a responsabilidade que nós temos com todos os nossos irmãos. Responsabilidade esta que um dia seremos cobrados, mas cobrados por Deus, não cobrados pela nossa própria consciência. Ao despertar da consciência, onde muitas vezes, por termos feito certas coisas em que a consciência vai nos acusar, nós vamos sofrer as consequências. Mas Deus quer assim? Não, Deus não quer assim. Mas nós escolhemos esse caminho. Nós buscamos as consequências. Existem os atos praticados e para cada ato
nós sabemos que tem aquelas consequências. Para cada coisa que a gente fala, tem as consequências que advirão através das palavras. Nós sabemos que as palavras, o pensamento, eles são matéria quintessenciais. E sendo matéria, o que nós falamos fica registrado. O que nós pensamos fica registrado. Um exemplo disso, no plano espiritual, os irmãozinhos que sabem o pensamento de cada um de nós, e eles fazem o quê? Conduz cada um de nós dentro do nosso pensamento. Até mesmo quando estamos com pensamento através do suicídio. Eles fazem o quê? Eles nos incentivam a cometer o desatino. Por quê? Ah, mas são inimigos do passado, Deus permite? Não, Deus não permite que eles façam isso. Não. Nós é que entramos no campo vibracional desses irmãos e estamos dando chances para eles. Ou seja, estamos deixando de ser caridosos até com esses irmãos. Porque eles, muitas vezes, ficam perto da gente, nos inspirando ao mal. Mas se nós recusamos a inspiração dele para o mal, e essas inspirações transformamos no bem, eles vão aprendendo com a gente. Ora, é isso que Jesus diz, quem são meus irmãos? Esses que nós acreditamos, mas o obsessor, e tem gente que tem até acho que o obsessor dele é mais obsessor do que do outro, é o melhor obsessor do que do outro, ou da outra. Nós valorizamos até os nossos obsessores. Por que nós valorizamos? Porque sabemos, lá no fundo do nosso baú do pensamento, que eles são nossos irmãos. E que muitas vezes nós possamos ser um deles a retornar ao plano espiritual, ou às vezes até estamos sendo um deles aqui no plano físico. Então existem os descaminhos da vida. Esses descaminhos são os atalhos, e aí é quando Jesus veio, que nós chamamos de estranha moral, porque estranhamos um espírito da envergadura do Cristo, que é Jesus. Mas por quê? Nós colocamos de acordo com o nosso entendimento. Como nós não temos ainda a capacidade de entender certas coisas, colocamos certas coisas de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Não é assim com Deus? Eu me lembro que, quando eu estudava catecismo, aquele Deus, um velho já cansado, e até um Deus esbravejando, era a ideia que se tinha. Hoje nós sabemos que não é assim. Por quê? Nós já estivemos numa condição evolutiva, até mesmo dentro da atual existência, que é essa fase encarnatória que estamos passando. Nós temos o dever de daquele Deus que nós acreditávamos, que esbravejava, que espraguejava, aquele Deus vingativo que ainda nós tínhamos na ideia, que trazíamos lá no nosso porão do subconsciente, aquela ideia nós já transformamos aquela ideia. Sabemos que Deus não é vingativo, Deus nos pragueja, e Deus é amor, puro amor. E nós já temos entendimento, até porque eu acredito que a humanidade toda chegará a esse ponto, de entender que na realidade nós nos movimentamos em Deus. Por quê? Porque Erasto, espírito mentor de Allan Kardec, que auxilia na codificação, eles têm um artigo na revista de abril de 1864, onde ele compara o Criador à criatura. E é interessante que uma vez, a primeira vez que eu li, quando eu comecei a ler, veio aquele senso crítico. Eu falei, ele está errado. Quando diz aqui que a imobilidade é uma característica, um atributo de Deus. E a mobilidade é atributo do Criador, ou seja, o Criador da criatura. O Criador é estático.
a criatura movimenta. Mas aí Erasto continuando a leitura e continua explicando por que é atributo do Criador a imobilidade, da criatura a mobilidade. Porque Deus preenche todo o universo. E aí mostra para a gente que nós nos movimentamos em Deus e não respeitamos esse caminho onde nós caminhamos, nós nos movimentamos. Nós movimentamos em Deus. Então, por que desse atributo da mobilidade que nós temos? Mobilidade esta porque por isso aí é que nenhuma criatura vai ser igual ao Criador. Porque toda criatura, ponto máximo de evolução que possa chegar, ela vai ter que direcionar o pensamento. Por exemplo, se eu estou aqui, eu quero pensar ou vibrar em favor de alguém que está em determinado lugar, eu tenho que mentalizar aquele lugar, aquela pessoa. Deus não precisa disso, que Ele preenche todo o universo. Ou seja, nós vivemos nessa energia, que é o amor puro, o amor de Deus, do Criador para com a criatura, tal qual nós vivemos mergulhado nessa energia, nesse amor, nessa bondade, nessa vibração, que é Deus que preenche todo o universo. Não é? Não é assim com a galinha quando ganha seus pintinhos lá, choca seus pintinhos, fica debaixo das árvores, quando eles começam a crescer, quando já vão cada um seguindo o seu caminho, somos nós. Cada um de nós seguimos o nosso caminho, mas estamos nos movimentando nesse universo que é preenchido por Deus. E todos nós temos o compromisso de vivermos para fazer parte da grande família universal. E aí começam os aprendizados, formando as nossas famílias, pertencendo a uma família aqui, outro espírito vir compor a família, quer seja para adiantar aquela família caso esteja atrasada, e aquela família caso esteja evoluída, pegando irmãozinhos que estejam mais atrasados para conviver. E não é só isso. Nós sabemos que nós temos as nossas tendências. Então, o que ocorre no laboratório do plano espiritual? Uma coisa muito importante é o DNA. Então, muitas vezes, eu vou reencarnar, eu tenho uma tendência, mas se eu vou fazer ou não uso daquela tendência e me perdendo, ela vem através do DNA. É estudado no laboratório, então determinados espíritos encaixam em determinadas famílias que têm aquele DNA para aquela tendência, para ver se aquele espírito ele vai aprendendo a superar as tendências. Essas tendências, normalmente, são tendências para o mal. Nós precisamos, porque nós ainda estamos no planeta de expiação e prova, aonde não é fazer apologia ao mal, ao sofrimento, mas ainda é um planeta em que o mal sobressai. Em um planeta de expiação e prova. Depois virá o de regeneração, não será de expiação, mas será de prova. Porque ninguém evolui se não passar pelas provas. Para saber se eu aprendi determinada coisa, eu tenho que prestar uma prova. Essa prova ela pode não ser diante de um professor, diante de um orientador, mas pode ser através da minha própria consciência. Espera aí, eu tenho pensado isso, está certo. Primeiro eu tenho que colocar esses meus pensamentos, essas minhas tendências, tendo por base, sabendo que sou cristão. Primeiro tem que analisar e ter, como diz Allan Kardec, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Allan Kardec diz o quê? Que ele é guia e modelo da humanidade. É palavras diferentes que são a mesma coisa. Então, aquele que eu tenho como guia e como modelo, o que ele faria ao decidir o que eu quero fazer aqui agora, o que ele faria? Ah, mas eu não vou, porque eu não posso fazer de acordo com o que ele faria.
mas eu posso fazer de acordo com o que ele espera, da melhor maneira possível. O grande problema é que não entender, coisa que nós não conseguimos, nós desistimos. Não, nós temos, Jesus não diz para bater que a porta se abre, nós temos que estar batendo em todo momento da nossa vida. Bater para entender, bater para receber os ensinamentos, mesmo que não venham de orientadores, mas que venham dos irmãozinhos do plano espiritual. Nós temos os espíritos que nos acompanham e não damos oportunidade para esses irmãozinhos para que eles cheguem até nós, porque eles chegam através de vibrações, através de inspirações. E nós ainda estamos sem entender o que é uma intuição. Eles estão transmitindo algo para nós, mas na nossa anteninha está desligada. Por quê? A nossa anteninha está desligada porque ela desligada para nós, entendendo as coisas do aqui e agora, ela desligada para nós não acreditamos ser melhor. Certo, que coisa que eu vou usufruir aqui. Coisa que eu vou usufruir de imediato. E dada a condição evolutiva que nos encontramos, buscamos nas coisas materiais a razão da nossa vida. Sim, ninguém, próprio Jesus, ele orientou, mas nunca ele disse para que não fôssemos previdentes. Nunca nos disse para que fôssemos relaxados com os bens que são colocados, mas que fizéssemos bom uso desses bens. Não é erro, não é, como diz certa doutrina, pecado, né? A pessoa possuir bens materiais, mas saber direcionar esses bens materiais em favor da própria humanidade. Exemplo, nós estamos vendo aí agora, porque precisou uma pandemia para que nós, os laboratórios, né, se reunissem, os técnicos de laboratórios, os grandes estudantes, cientistas, e buscando o quê? Isso aí é um caminho da evolução. Porque se não acontecesse a pandemia, iam ficar as pesquisas paradas, ninguém ia. Então vamos, através dessa pandemia, pesquisas que são feitas, que vão servir para a cura de outras doenças. É isso. E nós sabemos que o laboratório existe no plano físico e no plano espiritual. Existem até quem diz que nós viemos dos macacos, mas na realidade ninguém desceu da árvore. Não, o macaco continua sendo macaco até hoje, só que nós viemos de uma evolução dos símios. Mas nós temos, para isso, quando nós já chegamos à capacidade de entender o que é razão, já fomos dotados da razão, e da razão o livre-arbítrio, só que para isso, vindo da essência do espírito que ali estava em desenvolvimento, existe aquilo que chamam de elo perdido, em que ninguém, por mais que estude, por mais que pesquise, vai solucionar essa fase do elo perdido. Ou seja, quando nós deixamos de ser puramente animais para passando a racionais. É no laboratório, no plano espiritual, desenvolvendo, preparando e fazendo o que aí? É aquilo que eu falei agora há pouco, os DNAs, colocando cada um no seu lugar, ou seja, dizer assim, um quebra-cabeça. Muitas vezes nós acreditamos, está certo, que na família sempre reencarnam espíritos de acordo com aquela família, afins daquela família, mas reencarnam outros também. Mas só reencarnam para aprender? Não, reencarnam para ensinar também. Quantas famílias desajustadas, pai, mãe, irmãos, em brigas, em desarmonia. Hoje nós vemos aí a grande, né, mata-se por amor. Já temos até os crimes domésticos, né? Já acontece, já chamamos de crime doméstico, o pessoal se matando dentro do próprio lar. Então vem espíritos mais evoluídos, reencarnam nessa família para puxar esses espíritos atrasados, essa família para o bem. É aí que está, que Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus pais? Nós sabemos
Quando eu digo mais uma vez, a humanidade sabe a essência, a evolução de Maria. Ora, um espírito que vem para receber como filho um espírito, Jesus, que é o Cristo de Deus, não pode ser um espírito que muitos julgam até, muitas pessoas julgam, Maria de uma forma que não é. Primeiro acredita que mulher, começa por aí. Eles não entendem que é um espírito evoluído, não acreditam que Maria já veio muitas vezes fazendo, não foi criada, nem Jesus criado no patamar evolutivo que se encontrava. Não. Ora, assim Deus favorece algum em detrimento de outro. Deus, Ele é amor e bondade. Se nós aqui, os pais do plano físico, temos a nossa família biológica, nós queremos que os nossos filhos vivam bem, que nossos filhos evoluam, aprendam. Ora, quanto mais Deus. Nós temos que entender que isso tudo nos é dado a capacidade, a oportunidade de entendimento, a oportunidade de construir família, é exatamente dentro dessa estranha moral que Jesus fala. Não é eu constituir uma família e pregar dentro dessa família uma estranha moral. Não é? Não é dentro das palavras que entende de Jesus, seria aquilo que eu vou constituir uma família e não vou dar a essa família o suporte moral para que possam evoluir, para que possam seguir a vida. Não, nós como pais terrenos temos o dever, não é obrigação. Não é, obrigação são coisas impostas, é dever. Para isso nós temos os ensinamentos de Jesus mostrando para nós sobre a família, sobre a estranha moral. Quantas e quantas famílias não vivem dentro dessa coisa de estranha moral? Quantas e quantas famílias? E como são seguidos aqueles filhos que eles recebem? E quando retornam ao plano espiritual? Em que situação retornam? Em que situação retorna em relação àqueles que foram colocados na responsabilidade aqui e não tiveram a responsabilidade de orientar? É a própria consciência que cobra. Porque Deus, a nos criar, Ele deu todos nós temos a nossa consciência. Todos nós temos, para estar num corpo físico, nós temos uma sede, que é a mente. A mente se encontra no cérebro, mas ela faz parte do cérebro? Não. Ela se encontra no cérebro através do perispírito. Pode cortar o cérebro, pode fazer o que quiser, procurando a mente, que ninguém vai encontrar a mente, que a mente está no corpo espiritual. É a sede do espírito ao corpo físico que é feito através do cérebro. Por quê? Toda a ramificação nervosa do corpo é feita através do cérebro. Então, eu penso assim, que entender Jesus é como procurar entender como o Cristo de Deus, ou seja, o digno de Deus. Se Jesus é o digno de Deus, nós temos, como Allan Kardec disse, o guia e modelo, e como ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Vai ao Pai como? Vai entender o que é Deus. Entender se não tivermos Jesus como modelo. O modelo que? Um modelo de um espírito que já está no patamar evolutivo, fazendo parte de uma escala, o mundo da escala crística. Aí vem Emmanuel e diz através de Chico Xavier, usando a faculdade mediúnica de Chico Xavier, que nós estamos mais para a animalidade do que para a angelitude, não é?
E o mesmo Emmanuel diz a Chico Xavier, que, em outras palavras, mas que é a mesma coisa, que a gazela desperta o cantar dos pássaros e a pedra sob a ação do dinamite. E ele diz que nós estamos mais para a pedra do que... Então, são coisas... Nós despertamos ainda pela dor, exemplo da pandemia. Acordou-se, procura-se fazer pesquisa, investe-se em pesquisa, e muitos acreditam que não, mas essa pesquisa... Não, isso vai desenvolvendo, e a necessidade disso daí, dessa pesquisa, é exatamente já providenciando curas para outras doenças, para outros males. Quem diria que o Covid, ele é capaz de alterar o movimento da nossa perna? Nós sabemos, pessoa que deixou de andar foi para uma cadeira de roda, mas que tem esperança de recuperar, porque não é congênita, ou seja, de nascença, é uma doença e vai ser curado. Mas estão na cadeira de roda. Nós temos exemplos e notícias de que causa problema até na perna. Alguém poderia pensar, para nós, somente o pulmão. Não. É que quando altera qualquer coisa no corpo físico, ora, como o corpo físico é ramificado por toda a energia que circula por ele, vai o quê? Onde está aquela parte mais fraca do nosso corpo. Esse que é o grande problema da chamada imunidade. A imunidade é aquilo que nos coloca com mais facilidade de ser atingido pelo Covid e por outras doenças. Então, vamos pensar em Jesus, mas vamos pensar em Jesus na essência, vamos pensar em Jesus como um espírito evoluído que é, e vamos pensar nos evangelistas, também não acreditando que os evangelistas escreveram besteira. Não. Nós temos que entender que isto são traduções, são compreensões, são cultura de um povo. Eu posso dizer aqui, na cultura nossa, se fosse o caso, que odiar é amar menos. A cultura deles é assim, nós temos que entender a cultura. Para isso, nós temos que Jesus diz? Buscar a verdade que ela vos libertará. A verdade ela está contida exatamente no quê? No aprendizado, na sabedoria. Então, vamos buscar, através dessa oportunidade que Deus nos dá, que é a bendita oportunidade da reencarnação. E Leon Denis diz no livro Após a Morte, o título é Após a Morte, ele nos diz que a reencarnação é o perdão de Deus, do Criador para a criatura. Ah, mas então, se é o perdão, eu não deveria ter que passar novas coisas aqui. Não, o perdão não é conivência com o erro. O perdão é oportunidade de reparar algo errado feito por nós. Quando nós perdoamos alguém, nós não podemos passar a mão, como dizemos na nossa forma de dizer, passar a mão na cabeça, sendo conivente com o erro. Porque se nós somos coniventes com o erro, nós estamos errando também. Ora, Deus não erra, não é? Deus é o Criador e a criatura somos nós. Então, o mal promana da criatura, o bem promana do Criador. Nós podemos acabar com o mal, a criatura pode acabar com o mal, mas não pode acabar com o bem. Por quê? Que promana de Deus não há como mudar, é imutável, não acaba. O que promana da criatura acaba de acordo com as épocas, os tempos que vai passando, vão acabando. O mal, a tendência do mal é acabar, mas ainda precisamos, porque praticamos, né? Então, eu espero que nessa fala, nessa oportunidade que o Centro Espírita André Luiz me dá de falar nesta noite para você, de ter essa oportunidade, de ter essa caridade, me dando a oportunidade, porque quando eu vou falar, primeiro eu tenho que pesquisar aquilo. Quando eu estou pesquisando, fazendo o quê? Estou aprendendo. Então, é uma oportunidade. Muitas vezes nós achamos, mas
compromisso, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar na casa espírita, tenho que estar na igreja católica, na igreja protestante, que é qualquer que seja assim, como espécie de uma obrigação, não, como espécie de dever. Todos nós temos um compromisso, todos nós estamos, como cristãos que somos, todos estão em uma igreja católica, uma igreja protestante, que são a diversidade, uma casa espírita, sendo cristãos, seguindo o caminho evolutivo, traçado pelo plano espiritual através da misericórdia de Deus. Cada um desses mentores espirituais, cada um desses trabalhadores do plano espiritual, cada um desses irmãozinhos do plano espiritual que nos assistem mais de perto, nós temos, vamos dizer, o suporte necessário para que possamos crescer, compreendendo a ser mais humanos possível, que muitas vezes, como eu disse aqui, saindo da fase animal para a fase racional, mas quantos e quantos nós saímos da fase racional, mas ainda agimos como animais, por causa disso que Emmanuel disse que deveríamos ter 3 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Porque nós, na realidade, já deveríamos estar dentro de outro patamar evolutivo. Mas, disse agora há pouco, que Emmanuel diz que nós temos, em dizer que nós temos mais para o animal do que para a angelitude. Então, nós ainda não saímos por causa disso. Nós temos o nosso instinto de defesa, até porque temos que ter os instintos. Porque se não tivermos instinto, nós seremos vencidos por outros que têm um instinto mais aguçado para nós, para que não possa nos conduzir para determinada tendência. Tudo é uma questão de tendência. Então, agradeço ao Centro Espírita André Luiz, a toda essa irmã que está gravando essa palestra, a todos vocês, dizendo que vamos ser cristãos. Vamos ser cristãos porque é o caminho a seguir que Jesus mostra para nós o caminho. Quando ele diz que ele é a verdade, é a sabedoria que ele tem servindo desse caminho para nós. Quando ele diz que é a vida, é a realidade da vida. É a vida após chegarmos à condição de habitar um mundo da escala crística e já tendo compromissos para com a humanidade restante de sempre. Ou seja, as coisas não param, sempre estão em evolução. E nós não podemos ficar estagnados, parados, porque nós vamos perder tempo, e perder tempo é perder tempo mesmo. Porque no momento que nós estacionamos, quando nós vamos sair da inércia, desse estacionamento que nós estamos, nós vamos precisar uma impulsão, uma força muito maior. E aí? Nós vamos ter essa força, essa capacidade de sair da inércia? Então, com a certeza de que Deus está nos abençoando, com a certeza de que Jesus está nos conduzindo a essa evolução. Quando nós temos a certeza que nenhum de nós vamos nos perder. Um vai chegar com mais tempo, outro menos tempo e assim por diante, mas é a escolha de cada um. Então, se é a escolha de cada um, vamos procurar sempre analisar as coisas, buscar, aprender, acostumar a fazer melhores escolhas. E vamos analisar essa melhor escolha, como nós entendemos que é a melhor escolha. E que essa melhor escolha, ela possa ser a cada um dos irmãos da humanidade, porque nós só vamos ser felizes, como diz Emmanuel, é o dia que nós propiciarmos a felicidade aos outros, quando nós vemos que, através das nossas atuações, da nossa convivência com alguém, nós fizemos alguém feliz. Então, que a paz seja com todos e que Deus continue nos abençoando e que Jesus nos conduzindo para o aprisco chamado mundo espiritual evolutivo e que possamos superar essa fase dessa pandemia.
Emmanuel disse para Chico Xavier que tudo passa. Não vamos nos desesperar. Vamos cuidar, mas vamos confiar na providência divina. Vamos confiar que nós temos um guia, um modelo. E vamos acreditar que nós temos a capacidade de sabedoria. Ninguém é mais sábio do que o outro. Não. Desenvolveu mais a sua sapiência em relação ao outro. Mas todos nós temos um germe em nós da sabedoria, do amor. Nós temos tudo em nós para que possamos evoluir. Então, que a paz seja com todos, agradecido por todo e por tudo que Deus nos proporciona. Que a paz seja em todos os corações, que assim seja com a graça de Deus.